Coletiva. Boa noite, pessoal, tudo bem? Passando já a programação, folga amanhã. Terça-feira, a gente representa às 2h30, às 3h30 no CT, às 2h o goleiro Júlio Serra concede entrevista coletiva, tá bom? Repito no final da coletiva do Abel. Abraço. Quem abre? Posso começar aqui? Vou aqui então, Boca. Boa noite, Abel, aqui à tua direita. Queria que você, claro, fizesse a tua análise da partida, mas o quanto o time mudou com a tua alteração no intervalo, não só peça por peça, mas taticamente, como estava jogando o São Paulo ali com o Liseiro improvisado na esquerda. Como é que você viu esse primeiro tempo e principalmente a mudança do time na segunda etapa e a busca pelo gol até o último minuto, né? Estou muito feliz. Mais feliz porque conseguimos o empate. Não 100%, porque merecíamos a vitória. E 100% feliz porque teve a mudança tática e a equipe não sentiu. Manteve a ofensividade, manteve a agressividade. E jogou o São Paulo lá para trás. Então, acho que deu prazer porque vimos hoje um número de torcedor muito maior no estádio, que mesmo quando estava perdendo, incentivou, porque estavam vendo a luta, uma alma incrível. Sobre o jogo só tem que falar isso, mas depois eu vou falar mais coisa. Oi, Abel, aqui do lado da Camila. Seguindo esse viés da pergunta dela, São Paulo segurou bem ali os seus laterais, principalmente o Ayrton, que é um jogador muito agudo, muito ofensivo. Ele hoje ficou um pouquinho, quando teve dificuldades ali, porque o Militão estava batendo com ele. Foi um jogador que teve até uma boa atuação pelo São Paulo. E do lado de lá também, mas o Léo fez um bom jogo, foi o substituto hoje do Gilberto. Você terminou com 4 atacantes, nas suas alterações, você botou o Sornosa ali atrás, como você falou, você expandeu o São Paulo. Agora eu queria destacar que não é a primeira vez, é a parte física do teu time. Já domingo passado foi assim, hoje de novo, quer dizer, está incansável em busca, e hoje foi no empate. Se tivesse, sei lá, mais 10 minutos, estava arriscado ser o gol da vitória. Mas você tem que ver dessa maneira que eles estão no vestiário, da maneira que eles saem. Isso que devia se colocar no canal do clube, no Facebook, sei lá. Eles filmam o dia inteiro lá, dentro do vestiário, filmam tudo. Gosta de assistir, o cara está filmando, entendeu? Porra, isso aí tem que botar para ver como é que eles acabam o jogo. E aí o torcedor passa a entender mais, né? Passa a entender, ter mais paciência. Porra, como é que o cara está? Se você vê Pedro, se você vê o Júnior, Ayrton, Richard, é um negócio, né? O próprio Léo, que é o primeiro jogo. Eu creio o seguinte, o futebol tem sido duro para a gente, né? Como não vai ser fácil para ninguém também. A gente tem procurado trabalhar muito, porque nós sabemos que só com sair de campo extasiado, botar alma em cada jogada, a gente vai conseguir fazer alguma coisa de legal. Eu quero ressaltar uma coisa que falei para você estava aqui, no jogo passado. Eu tinha dito para você
Eu tinha ganho, nas últimas semanas, 2 jogadores que estavam em baixa. 3. Eu citei o João Carlos também. Vai ajudar muito ainda. Falei do Robinho, falei do Alessandro. Eles estão aqui de prova. Então nada foi feito por acaso. Tanto que sempre a primeira entrada vinha sendo o Pablo. Né? E os outros eu estou vendo que no treinamento estão passando. O cara passou, vai jogar. Eu não quero saber quem não vai jogar, quem vai jogar. Eu vou botar para jogar o melhor. Agora hoje, dentro do vestiário do jogo, a gente olhou na promoção do São Paulo, só te fazendo uma correção. Você falou do Ayrton, do Militão, não. A marcação foi dobrada. Porque ele botou o Militão com o Regis. Para fazer a dobra. Então, se você está dobrando demais pelo lado, você também, a nível de meio campo, tu viu que a gente, primeiro tempo, até os 30 minutos, não. Depois, ajustou, o meio campo deles começou a dar espaço. Tornou se aparecer, chutar em gol, começou a... mas, claro, a alternativa é o treinador. E o Ayrton realmente não conseguiu fazer um grande jogo. Mas o Júnior fez um ótimo jogo, o Richard fez um ótimo jogo. O Jazz estava bem, o Marco Júnior por dentro estava bem. Porque no segundo tempo, o que eu fiz? Quando eu meti o Alessandro, eu trouxe o Marco Júnior para o Jusilei. Porque sem bola, eles faziam um triângulo no meio com o Jusilei, o Petros e o Everton. E o Nenê caía para o lado esquerdo. Quando eles não tinham a bola, o Everton fazia 2 linhas de 4, para não forçar o Nenê a correr atrás da lateral. Deu certo. Proferi que deu certo. Agora, contente, né? Porque é uma mudança drástica. Então, antes do jogo a gente conversava, a gente manda o nosso time, recebe o deles. Aí nós não nos preocupamos demais com o time. Não sabíamos que eu Lisieiro de lateral esquerdo. Para nós foi muito bom. Né? E nossa jogada de triangulação melhor é pelo lado direito. Pelo lado esquerdo a gente procura deixar aquilo livre para ficar no Ayrton no mano. Aí nós olhamos o Banco do São Paulo. O Banco do São Paulo, um Trellis, um Cueva. Pelo amor de Deus, cara. É uma coisa, né, meio surreal. Então ainda tem um outro jogador de fora. Então por isso a gente tem que enaltecer mais ainda a luta e o empate. O que eu vou falar mais? Vai perguntar alguma coisa da arbitragem? Não, arbitragem então não. Eu vou falar agora, porra. Olha, foi o seguinte. Vocês são detalhistas em estatística, né? Todos os jornais, todas as TVs. Porra, não ganha 10 jogos. Não ganha do time tal há 8 anos. Não ganha fora de casa não sei quantos minutos. Aquela coisa toda. Né? O jogador não marca um gol, o atacante já não passa aquilo. Vocês lembram o último jogo do Campeonato Brasileiro ano passado? Não vão ficar pensando demais. Vocês lembram? Nosso jogo em São Paulo foi contra o Corinthians. Corinthians campeão. Lembra o escanteio a nosso favor do lado esquerdo? O pênalti foi igual. O árbitro é o mesmo. Então, eu estou dizendo, ele é ruim, porque eu falei para o presidente, não gosto dele, porque do jogo contra o Corinthians ano passado, não estou tirando mérito do Corinthians não, cara. Podia fazer o 3-2, estava 3-1, e podia o jogo, o time está perdendo 3-1, faz o 3-2, tinha 30 e tantos, pode ir, né? Não sei. Mas foi exatamente o mesmo. Se você reparar no jogo, estou falando no pênalti não, estou falando do jogo. 2 vezes ele chegou a levar um apito na boca, e a bola ficou para o jogador de São Paulo e mandou jogar. Cara, ele é horroroso, ele é prepotente. Então, eu estou falando isso porque quando ele vier a próxima vez, eu vou ficar caladinho, mas eu sei que ele vai prejudicar meu time. Porque é a coincidência. 2 vezes contra o time de São Paulo, mas exatamente igual o pênalti, cara. Então ele não marca. Lamentavelmente. Ele te ameaçou de expulsão naquela hora? Foi, claro, porque ele sabe que eu berro, né? Porque se eu pudesse entrar no campo, se não tivesse com a panturrilha ruim. Abel, boa noite. Falar de coisa boa. O Fluminense no segundo tempo houve uma melhora significativa. É por ter mudado o esquema tático? É por ter vindo com um esquema mais ofensivo? E se foi isso, você pretende nos próximos jogos em casa jogar com 3 centrais.
3 centrais. É como nós jogamos. Nós temos um gol de bola parada, cara. O que São Paulo criou? A mudança também aconteceu pela maneira que estava jogando São Paulo. Porque não estava conseguindo. A gente não estava conseguindo marcar o Jusilei. Então, o meio-campo, nós estávamos inferiorizados. E eu treinei isso ontem e falei o que nós tínhamos que fazer. Não aconteceu. Então, no intervalo, eu pude mudar, trouxe o Marcos Júnior para dentro, para ficar jogando pelo lado do Pedro, caindo de um lado para o outro, e botei 2 mais agudos pelo lado. Abel, você falou da mudança que teve o Matheus Alessandro, né? Eu queria saber mais especificamente por onde passou essa mudança, o que aconteceu para essa evolução que você aponta nesse jogador e como foi a conversa antes de ele entrar em campo no jogo de hoje? Nenhuma. Não vai dizer que eu sou machista, porque eu vou te responder de forma bem curta, muito curta, com algumas palavras. Porque o motivo dele estar nesse momento é que simplesmente ele ganhou 3 quilos de massa muscular. Abel, aqui à sua direita, boa noite. Hoje o Aguirre até tinha falado antes do jogo que ia espelhar o seu esquema com 3 zagueiros. Já não é a primeira vez que isso aconteceu no jogo contra o Vasco. O Zé Ricardo alterou a sua formação usual e mexeu com 3 zagueiros. Você já espera acontecer isso mais vezes? O adversário ter que mudar o seu planejamento para encarar o seu sistema de jogo original? Ele começou vindo também com 3 zagueiros. Entendeu? Ele estava com o Militão, que aliás, que jogador fantástico. Pelo amor de Deus, cara. O cara de lateral faz zagueiro e a velocidade que ele tem, no 1 para 1 é quase que impossível. Ele entrou com os 3. Quando o adversário entra com 3, nós mudamos o posicionamento do Marcos Júnior. Ele já sabe isso. E hoje aconteceu, não aconteceu, por isso que eu mudei. Porque tinha momentos que eles não ganharam nada, né, no primeiro tempo. Mas eles, parecia que a gente não conseguia roubar a bola deles, entendeu? Estavam fazendo a gente correr muito. Porque existia superioridade com o Jusilei. Isso aconteceu porque um zagueiro meu tinha que sair para marcar o Nenê. E não aconteceu. Ficamos 3 para o Diego Souza. Então, você está com 3 para 1, está faltando alguém no meio. Aí, no segundo tempo, simplesmente, eu recuei o Richard, como se fosse um terceiro zagueiro, mas pela frente dos 2. Deu certo. Abel, boa noite. Obrigado. Gostaria que você pudesse comentar sobre 2 jogadores em especial. O primeiro é o Pedro, que hoje fez o 10º gol em 2018, é o melhor jogador da temporada. E o segundo seria o Robinho, que depois de muito tempo fora, muito tempo sem jogar, né, fez uma ótima atuação e ajudou muito o time pela direita. Muito. Ele entrou por trás. Ele caiu para o lado direito. Mas é o que eu estou falando. Se você teve aqui no jogo passado contra o Cruzeiro, então, porque eu comentei exatamente isso. 3 jogadores estão pedindo passagem. O Robinho, eu falei, camarada, esse clube, tudo aqui é sofrido. Eu nunca tive a felicidade, com um clube, ter um time de verdadeiros craques. Foi quando no Fluminense aqui em 2012. Tanto que eu cheguei, peguei a equipe em 11º lugar e classificamos direto para a Libertadores, naquele ano, 2011. Fomos terceiro. No ano seguinte, fomos campeão carioca e campeão brasileiro. Aí sim, além de ter a defesa compacta, 2 bons laterais, né? Tinha 2 caras que seguravam a onda, que era o Jean, o Edinho, agora o resto, meu amigo. Os caras desequilibravam, cara. Edson Nem, Teco, Fred, Thiago Neves, Sobis, Então eu nunca fui técnico de toma esse time aí, quero isso, me dá um timaço. Eu não tenho isso. Então meu jogador, porque eu fui campeão mundial no Inter, quem era o fora de série que eu tinha? Eu tinha o Alex, que é muito bom jogador, o Yarley, que era bom jogador, o Felipão, o Fernandão, muito bom jogador.
Pato começando com 17 anos, Luiz Adriano começando com 17 anos. Qual craque? Craque eu tive aqui no Fluminense em 2011. Então, é o que eu digo para ele, cara, não adianta. O nosso craque, nosso maior craque é o coletivo. Além do coletivo, nós temos que colocar alma em cada jogada, em cada palmo do campo. E eu chamei o Robinho, conversei com ele 2, 3 vezes. Uns 10, 12 dias, 2 semanas por aí. Eu falei para o Leomir, eu não vou falar de novo com o Robinho, vai lá falar com ele, conversa. O Leomir tem um temperamento diferente do meu, mais calmo. Falou com ele, falou, Abel, sabe o que ele falou para mim? Eu mandei falar com ele que ele melhorou. Se ele mantivesse aquela vontade, ele ia voltar a ter chance. Aí ele falou para o Leomir, eu vou provar que eu tenho condição de jogar. Então ele deixou de ser aquele jogador frio. Jogador frio no meu time não dá, cara. O Pedro era frio. O Pedro deu uma porrada 90 minutos. Ele dá resposta para esse zagueiro aí no cavalão e segura a onda, sai extenuado de campo. Então o Robinho, ele não está melhor do que ele era, não. Ele está mais competitivo. Opa, aí interessa. Porque é um jogador inteligente e é um jogador que sabe tirar da frente. Então assim, porque vocês não assistem treinamento. A gente está o dia a dia, está vendo quem está evoluindo e quem não está. Abel, Casão, no mesmo hotel eu consegui te ver. Um abraço, Abel. Fica com Deus, um beijão. Valeu. Abel, boa noite. Gostaria que você comentasse um pouco da atuação do Frazan. Ele está jogando pelo lado esquerdo, que não é a posição original dele. Fez uma grande partida contra o Cruzeiro, não tão boa dessa vez quanto essa. Ele vai continuar no time enquanto o Ibanez está fora? O Luan Pérez já está preparado para entrar pelo lado esquerdo? Ele vai jogar. Ele só falhou uma vez, né? Mais ou menos não. Depois ele jogou muito bem. Qual foi o início da pergunta? Vocês, olha bem, já me perguntaram sobre o Robinho, perguntaram sobre o Alessandro, me perguntaram sobre o Pedro, agora me perguntou sobre o Frazan. Porra, vocês querem que eu faça a narração individual? Pô? Quem faz isso é vocês, cara. Vocês que dão nota. É ruim ficar falando, pô, todo jogador. Fala do time de São Paulo, que, pô, é um grande time, né? Diego Souza entrou hoje, é danado, o cara prende a bola na frente, meio campo encosta. É um jogo, é um time, né? O Everton, porra. Veio me dar um abraço ali, eu falei, porra, sempre contra mim, cara. Vem jogar do meu lado um dia. Porra, desde o Inter, que eu peço para os caras do Paraná. Ele fez uma Copa do Brasil, nós ganhamos no Beira-Rio, 3-2. Não, mas era do Paraná Clube. É que esse cara fez com o Inter dentro do Beira-Rio, ganhamos 3-2, passamos de fase, Deus sabe como, cara. E o cara ainda vai me dar abraço, cara. Abel, 2 questões para terminar aqui a coletiva. Primeiro, eu queria que você falasse, o Fluminense pegou 3 adversários difíceis, uma tabela ingrata para começar. Campeão brasileiro, Corinthians, derrota. Vitória sobre o Cruzeiro, de um timaço, e hoje empate com o São Paulo. Não e está a projeção. Daqui a pouco tu faz a segunda. Calma. Não, mas vem legal você falar isso. É a primeira. Não, porque já falaram aqui. Não, isso eu quero porra, mudou, melhorou, vai mudar o esquema? Não vou mudar o esquema, não. 3 clássicos, 2 gols. Tu lembra a nossa média do passado? Ah, legal. Eu queria que você faça o seguinte, dentro da projeção que vocês fizeram, acho que você faz a projeção, tem técnicos que fazem de determinados blocos de jogos, 3, 4 jogos. Para mim não dá não, filho. Mas esses 3 jogos, está dentro daquilo que você esperava, uma vitória, um empate, uma derrota? Tá. Dentro daquilo que você aguardava? Podíamos ter ganho do Corinthians, fizemos um jogaço, injusto o resultado. E eu sei disso porque nós conversamos com o Caribe depois do jogo. Quando nós empatamos, ele sentiu receio. Chegaram naquelas, uma jogada fortuita, que a bola primeiro, quando chegou no lateral esquerdo, ele tentou fazer um 2 com o shake. E deu errado a bola caiu no pé do Maicon, que aí ele meteu o shake. Mas um grande jogo. Agora, também poderíamos ter perdido os 3 quilos. É absolutamente normal, né? Primeiro, que não temos um plantel como o deles. Sinceramente, se eu quanto do São Paulo. Nós
ganhamos no Cruzeiro com 1 a menos, muita dificuldade, mas tivemos um time 3 dias depois na Libertadores mete 7, cara. Então, se meter 7 na Libertadores não é qualquer time. E o Corinthians mente campeão paulista, campeão brasileiro. Complicado. Você já falou bastante aí sobre o esquema tático. O esquema tático é com 3 zagueiros. Eu te pergunto, quando você vê a escalação do São Paulo, praticamente com 6 homens no meio de campo, até os que jogam mais adiantados vêm fazer o meio de campo, Diego, no caso, não passa pela tua cabeça, ó, esse jogo aqui não é para 3 zagueiros, esse jogo aqui eu tenho que igualar o meio de campo. Você perdeu o meio de campo no primeiro tempo. Por que jogou muito bem no segundo tempo? Porque você fez uma alteração tática, colocou o Matheus Alessandro, abriu o time dele na marcação, igualou o meio de campo. É possível, quando você olhar a escalação de algum time daqui para frente, você dizer o seguinte: nesse não é jogo para começar com 3 zagueiros, eu tenho que igualar aqui o meio. Mas eu já dei palestra, já falei o time que joga e no vestiário, não vai jogar você não, sai Manel, entra o João. Que isso, cara? Aí vira pelada, né? Pô, o cara foi no banheiro ali, tá com cocô mole, caganeira, não pode jogar. Sai você, entra o João. Não é assim não, cara. Eu dentro do vestiário, o cara já tá com um mudado, ele vai jogar. Mas chegou a pensar? Mas o que eu acabei de falar? Na pergunta, acho que do Lobinho, o nosso grande problema, porque nós tivemos que sacrificar muito o Jadson e o Richard, que é o que estavam por dentro. Porque um jogador de trás não saiu nas costas do Nenê. O Nenê não veio para o meio campo criar superioridade. Ele procurou jogar nas costas do volante. Então, se você tem 3 para 1, um tinha que sair, de acordo com aquele lado. E isso o Ibanez faz bem, porque ele era volante, né? Então, tem essas circunstâncias. Como o adversário também, eu posso mudar, e ele chega aqui, pô, vem 3 zagueiros, faz a palestra, e chega aqui, eu estou com 2. Isso não tem surpresa. Ainda bem que tem o segundo tempo, né? Deu para melhorar. Encerramos aqui a melhor entrevista coletiva da temporada. Abelão Centrei, bom. Obrigado. E o Fluminense se folga nessa segunda-feira. Se reapresenta na terça, às 3h30. Às 2 horas, o goleiro Júlio César concede entrevista coletiva, tá bom?